Bom pessoal, conforme prometido, eu estou fazendo esse vídeo devido ao bloqueio no meu site, a tentativa de bloqueio no meu site, porque o texto já foi republicado, e para dar continuidade nessa guerra que está sendo criada e que eu estou com toda a disposição de seguir em frente. O primeiro fato que eu quero esclarecer aqui é justamente a parceria entre a máfia dos órgãos com a máfia da justiça. Então, para ilustrar essa parceria, eu vou citar um caso muito interessante. Esse caso se refere à transferência dos presos para uma outra cidade, né? Quem acompanha o caso sabe que tem 3 médicos presos. Eles estavam presos em Poços de Caldas. O juiz Narciso de Castro, que é o corregedor do presídio onde eles estavam presos, entrou de férias. No mesmo dia que ele entrou de férias, os advogados entraram com um pedido de transferência dos presos para a cidade de Três Corações. Bom, é curioso porque essa transferência leva os 3 médicos para uma cidade distante da família, o que já é estranho. Normalmente os presidiários pedem para ficar próximos à família. Esses 3 pediram para ficar longe da família. Por que isso? Porque em Três Corações, para onde eles foram levados, eles estão tendo mordomias. Eles estão tendo conforto, eles estão tendo agrados. Bom, agora vem o grave, vem a parte mais complicada. Quem assinou essa transferência foi uma fulaninha chamada Andréa Abrita. Andréa Abrita pertence a um escritório de advogados que defendia os médicos no começo dessa história. A transferência se deu às 10 horas da noite de uma sexta-feira, contrariando todos os regimes internos, todas as regras do presídio. Essa transferência foi tão criminosa que o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais emitiu um habeas corpus preventivo para o diretor do presídio não ser preso. A situação é grave, a justiça está do lado da máfia. Eu quero citar aqui um outro detalhe importante. Eu vou citar aqui uma entrevista para a Carta Capital do juiz Narciso de Castro, só um trecho. A Carta Capital pergunta: o caso que gerou todas as investigações e a morte do menino Paulinho, em 2000, após 14 anos, nota-se que houve uma dificuldade na investigação e depois na fase dos processos, quando advogados tentaram postergar o processo de todas as formas. Gostaria que o senhor explicasse se foi complicado chegar a uma sentença e se sim, por que foi tão complicado. O juiz responde: foi complicado desde a minha chegada aqui em Poços de Caldas em agosto de 2011, porque com o passar do tempo fui observando alguns fatos estranhos. Um promotor de justiça, o Renato Gozzoli, que pediu a impronúncia dos réus no caso do júri e depois foi colocado como testemunha de defesa de outros médicos. Uma promiscuidade muito grande. Um relacionamento desse advogado de defesa Abrita, nesse caso dos médicos, também um dos advogados de defesa antigo, Luiz Fernando Quinteiro, que foi presidente da OAB, até mencionado na reportagem de 2002 da revista Carta Capital, depois que representou contra mim. A defensora pública geral do Estado, Andréa Abrita Garçon Tonet, sim pessoal, Andréa Abrita, ela foi defensora geral do Estado nomeado por Antônio Anastasia. Ela também entrou com representação contra o juiz. Então veja, Andréa Abrita representa contra o juiz, transfere os presos na calada da noite com apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós estamos falando de uma máfia. Nós estamos falando de um crime organizado. Essas evidências que eu estou apontando aqui, todas documentadas, já seriam o suficiente para botar meia dúzia na cadeia num país sério. Mas no Brasil isso não funciona. No Brasil sabe como funciona? Funciona o dinheiro, a propina, a bandidagem, a camaradagem. É isso que está acontecendo hoje no país. Agora, eu estou fazendo esse vídeo porque depois de ser expulso do país, de ter que pedir asilo na Itália, de ter todos os direitos suspensos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através do desembargador corregedor, agora quer fechar o meu blog, quer calar minha boca. Então eu vou explicar uma coisa bem simples para esse desembargador. Esse desembargador chama Antônio Cérvulo dos Santos. Ele é bem conhecido na região de sul de Minas como Toninho das Moças. Muito bem, doutor Cérvulo.
O que acontece é o seguinte: o senhor não é desembargador por mérito, o senhor não é desembargador porque é inteligente, o senhor não é desembargador por nenhum outro motivo, exceto a política. O senhor é desembargador hoje por uma questão política, e o senhor sabe disso. Segundo ponto, o desembargador ele não tem que atuar em causa própria, ele não tem que se defender dos meus ataques. Se o senhor está ofendido com meus ataques, eu vou fazer umas perguntas que eu gostaria que o senhor respondesse. O senhor, como desembargador corregedor da justiça, o senhor não se incomoda que um processo demore 15 anos para ser julgado? O senhor não se incomoda que há 2 inquéritos abertos há 15 anos e até agora não foram concluídos? O senhor não se incomoda com o inquérito para apurar a morte de Carlos Henrique Marcondes até agora não teve um fim? Há 15 anos nós estamos esperando? Isso, como corregedor, o senhor não se incomoda? Isso não afeta o senhor nem nada? O senhor não se incomoda que o Tribunal de Justiça tenha emitido um habeas corpus para o anestesista foragido, enquanto ele ainda estava foragido? Mas agora o senhor quer me perseguir. Agora o senhor quer calar minha boca. O senhor não vai fazer isso. O senhor não vai conseguir fazer isso. Sabe por quê? Porque o senhor não tem poder nenhum em cima de mim. E vou explicar mais. Vocês tiraram todos os meus direitos. Vocês mataram meu filho. Vocês impediram as minhas denúncias, vocês me perseguiram, me processaram e fizeram eu sair do país para pedir asilo. Esse aqui é o meu passaporte, passaporte brasileiro. Sabe para que ele serve? Para isso, ó. Para lixo. Meu passaporte não serve para nada, porque vocês me tiraram todos os direitos. E agora, vocês querem me impor os deveres. Caro desembargador, tenha um pouco de vergonha na cara. O senhor é um bandido marginal safado. O senhor é um corrupto. O senhor é um vagabundo. Um desembargador que tem uma alcunha de Toninho das Moças. Não tem moral nenhuma para encher o meu saco. Se vocês não me deram os direitos, vocês não podem exigir os deveres. É simples. Eu abri mão. Não tem problema nenhum em ficar longe do Brasil. Eu sinto muita falta da minha família. Mas do Brasil eu não sinto falta nenhuma. O que vocês estão destruindo esse país com corrupção, com sacanagem. Quer um outro exemplo? Álvaro Yanez criou uma clínica, uma central de transplantes clandestina. Tem provas documentais. Não existe uma autorização do Ministério da Saúde como determina a lei. E o Tribunal de Justiça absolveu esse vagabundo. Eu gostaria de saber com que base vocês absolveram, se eu tenho as provas de que ele cometeu o crime. Álvaro Yanez foi denunciado também por estelionato. Ele falsificava internações hospitalares. Mais do que já foi comprovado é impossível. E ele também foi absolvido. Quais as provas que vocês têm de inocência desse sem vergonha? Vocês não têm prova nenhuma. A absolvição foi feita em cima de acordos políticos, de dinheiro, de propina. Aliás, os brasileiros têm que saber de uma coisa. Na Justiça de Minas Gerais existe uma gavetinha chamada Gaveta dos Ovos de Ouro. Essa gaveta ela armazena diversos processos, onde estão como réu pessoas importantes, celebridades, pessoas ricas, políticos. E esses processos eles ficam nessa gaveta enquanto entra a propina. Eles se transformam numa verdadeira fonte de renda para o tribunal. Enquanto as propinas forem pagas, essa gaveta não será aberta. É assim que funciona. Esse bando de vagabundos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadores e etc. Isso inclui também o Ministério Público, que tem feito o diabo para salvar esses vagabundos da cadeia. Tem promotor agora que é até testemunha de defesa de médico. Procurador que é testemunha de defesa de médico. É um absurdo. E agora eles querem calar a minha boca. Desembargador, eu sinto muito, mas o senhor não vai calar minha boca. Vocês querem dar a impunidade para esses vagabundos? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês querem absolver todo mundo? Absolver os médicos que mataram meu filho? É tão ridículo o que vocês estão fazendo que não tem nem cabimento, nem discutir. Façam o que vocês acharem que devem fazer. Eu não estou nem um pouco preocupado. Quem vai atender a população são esses marginais no futuro. É a população que tem que se indignar e a população parece que também não está interessada. Tem muito brasileiro que gostaria de estar aqui nesse momento falando o que eu estou falando, mas não pode falar porque vocês processam, vocês perseguem. Isso é ditadura, isso não é democracia. O processo do meu filho dura 15 anos. Em 15 anos, uma pessoa pode fazer uma faculdade de Direito e uma de Medicina.
e vocês não conseguem analisar o processo. Vocês não conseguem terminar um processo que já tem condenação em primeira e segunda instância. Vocês não sabem o quanto tempo ainda isso vai levar. Os julgamentos são adiados constantemente, porque eles pagam propina para que isso aconteça. Basta dizer uma outra coisa. No dia do último adiamento do julgamento do caso do meu filho, foi o mesmo dia que começaram a pressionar o juiz, e especificamente esse desembargador Toninho das Moças, entrou com um pedido de processo administrativo disciplinar, porque o juiz publicou a sentença no jornal, de acordo com a lei. O Toninho das Moças não quer que a população saiba o que está acontecendo. Ele faz a mesma linha da máfia. Ele quer proibir as informações que circulem sobre o assunto. Ele não quer que a população saiba o que está acontecendo. E agora ele quer calar minha boca, quer fechar o meu blog. Toninho das Moças, você é um vagabundo. Você acha que você vai fazer alguma coisa? Você não tem esse poder. Se você arrastar esse processo por mais 15 anos, serão mais 15 anos que eu estarei falando. Aqui na Inglaterra, eu rezo todos os dias para que vocês me processem. Porque eu quero trazer isso para cá. Eu quero trazer isso para os tribunais. Os tribunais internacionais já julgaram o caso e disseram que eu tenho realmente sido perseguido nesses últimos anos, com base em documentos. A Europa sabe o que vocês estão fazendo. Vamos discutir isso numa corte internacional, não tem problema nenhum em fazer isso. Eu quero muito que vocês me processem. Essa máfia é tão covarde e tão poderosa ao mesmo tempo que eles me ameaçaram por 15 anos. Agora que o juiz tomou uma atitude e levou o caso adiante, estão ameaçando o juiz. São vários processos e representações contra ele. Vocês não têm vergonha na cara, vocês deviam estar apoiando um colega do judiciário, e vocês estão contra ele, vocês querem calar a boca do juiz, vocês querem suspender o juiz de qualquer forma. Aliás, doutor desembargador, essa é uma atitude que a máfia vem tentando desde o começo, desde 2011, quando o juiz assumiu os processos. Vocês estão tentando afastá-lo dos processos. E essa sua atitude de mover um processo administrativo disciplinar contra ele é justamente por isso, porque vocês querem afastá-lo, vocês querem a impunidade, vocês querem livrar esses bandidos marginais assassinos da cadeia. E quando alguém quer fazer uma coisa dessa, é porque é tão bandido quanto eles. Ou pior, porque o senhor ainda fica extorquindo esses vagabundos para ganhar dinheiro das propinas. É isso que está acontecendo em Minas Gerais. Ou vai querer me convencer que um processo dura 15 anos porque vocês estão estudando o caso? Fica evidente que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está pressionando o juiz para que ele saia do caso, para que ele abandone tudo. E eu vou dar um conselho para o juiz. Se eu fosse o senhor é digno, o senhor é um homem honroso. Saia dessa. Deixa que a máfia tome conta. É isso que eles fazem no Brasil. Essa máfia não vale nada. O senhor não pode arriscar sua carreira por causa de um caso. Não vale a pena. Esses vagabundos são muito desonestos, são sujos, estão intimidando sua família, estão intimidando o senhor. Não caia nesse jogo, abandone. Deixe os processos. Esse vídeo é mais curto do que eu gostaria, mas é tudo o que eu tenho para falar nesse momento. Eu não quero ultrapassar o tempo, porque eu vou ser repetitivo, vou falar sempre as mesmas coisas, porque a verdade ela não tem várias versões, ela tem uma versão só. Então eu repito a mesma coisa desde o início desse processo, há 15 anos atrás, e vou continuar repetindo mais tempo ainda. O senhor desembargador Toninho das Moças, o senhor não tem poder nenhum contra mim, o senhor não manda nada em mim, o senhor não tem qualquer influência na minha vida, o senhor não pode fazer nada, o senhor vai ter que me aguentar. Se o senhor quer processar, o senhor processa. Se o senhor quer pedir prisão, o senhor pede. O senhor faz o que o senhor quiser. Só que aqui não. Aqui você não vai ter vez. Entendeu? Porque é meu filho. Eu não estou disputando um carro importado, uma casa de luxo, e nem a vagina das vagabundas que você pega por aí. Eu estou disputando a vida do meu filho. Nada nesse mundo para mim é mais importante que isso, e nada vai fazer eu parar. Se você acha que eu estou intimidado, que eu tenho medo, venha. Venha com tudo, mas venha com força. Porque eu também vou.